Graça e paz, irmãos e irmãs, saudações em Cristo. Nós estamos unidos, mesmo que não presencialmente, estamos num ajuntamento do povo de Deus, ainda que virtual, não é? Para buscarmos ao Senhor das nossas vidas. É muito bom saber que nesses tempos de crise, nossa esperança está voltada para o Senhor, temos o recurso da oração, temos esse veículo do YouTube para estarmos sintonizados, conectados no mesmo propósito, não é? Irmão e irmã, eu gostaria de pedir que você então agora estivesse nesse espírito de adoração, como falamos na segunda-feira, que nada atrapalhasse, que o foco fosse realmente buscarmos na palavra de Deus a orientação que tanto precisamos, né? Já nos preparando para o momento de oração em família. E um cântico que me veio à mente para entoarmos nessa noite é o que fala de que Deus é o mesmo. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora. Que bom saber. O nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos cantar então? Vem e sopra sobre nós teu sopro. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Mais uma vez no começo, vem e sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei
e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador, Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando Teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém. Amém. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias agora. Vamos hoje meditar no Salmo 122. Salmo que nós lembramos através daquele cântico que as crianças mais cantam, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é um salmo precioso, salmo de romagem, um cântico de romagem também. E vamos então, irmãos, abrir a Escritura e lermos e meditarmos. Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, nós estamos aqui diante de um salmo de romagem e, como temos explicado, falado desde anteontem, nós temos aqui aqueles salmos, aqueles hinos que eram entoados pelo povo de Deus, povo de Israel, na caminhada, na peregrinação rumo a Jerusalém, rumo ao templo do Senhor. Enquanto eles caminhavam, eles louvavam a Deus, eles cantavam alguns salmos. Esses salmos são chamados então ou cântico dos degraus, ou cântico da subida, ou cânticos de romagem. Salmo 120 ao Salmo 134. Um outro detalhe importante, irmãos, é que há uma sequência, há 5 trilogias, por assim dizer, nesses 15 salmos. E em cada trilogia nós temos a mesma sequência repetida, a mesma sequência em termos de temática. O primeiro salmo da trilogia sempre apresenta um problema, o segundo salmo sempre apresenta a confiança do salmista e o terceiro salmo mostra o triunfo, não é? Então nós chegamos aqui ao primeiro salmo que vai narrar o triunfo. Estamos encerrando a primeira trilogia e, portanto, temos aqui a expressão de triunfo do salmista, fechando, como eu disse, esta primeira sequência de 3 salmos de romagem. Mas antes de iniciarmos, irmãos, esse é um salmo tão conhecido já, que fala da alegria de chegar à casa de Deus. Eu gostaria de falar a respeito de uma experiência de um turista no nosso país. Em tempos normais, não é? Isso sempre acontece com quem vai, por exemplo, a Brasília, à Catedral de Brasília. Não sei quantos já visitaram ali, ou até leram sobre a Catedral de Brasília. Ela foi projetada não por uma pessoa crente, como nós sabemos, mas há vários detalhes ali na Catedral de Brasília que mostram que o arquiteto queria
queria gerar uma experiência marcante assim que o visitante entrasse naquele local. Alguns exemplos disso: a Catedral de Brasília não tem luz elétrica ali dentro. Curioso, não é? De dia é a iluminação externa que garante a visibilidade. Os vitrais, eles estão não apenas nas laterais, mas na parte de cima, na verdade, cobrem toda a estrutura de alto a baixo. E durante a noite uma torre de iluminação muito alta, uma torre externa, até um pouco afastada, é que joga luz na catedral de fora para dentro. Segundo Oscar Niemeyer, a ideia do projeto era fazer com que quem entrasse ali sentisse a ação da luz divina, né? A luz do céu permeando, entrando ali, adentrando o recinto. Outro ponto interessante é a entrada da catedral. Quem já foi lá sabe que a entrada é subterrânea. O visitante entra num túnel, um túnel sem luz, e as pessoas passam por aquele trecho escuro e veem a luz lá na frente, né? No final do túnel. Foi feito assim de propósito, diz o Niemeyer, disse, né? Já falecido. Isso foi feito intencionalmente para gerar a experiência de passar pela escuridão, passar pelas trevas e depois encontrar a luz adentrando a nave do templo. Isso tudo, irmãos, para tentar gerar essa experiência impactante. Eu creio que isso é algo muito parecido com o que acontecia com o peregrino que saía da sua casa, que pegava a estrada na época bíblica, ali no tempo do Velho Testamento, para se dirigir a Jerusalém, para ir ao templo do Senhor. Aqui no Salmo 122, nós temos o peregrino chegando já a Jerusalém. A jornada se completou com sucesso, não é? Graças a Deus. Ele declara da sua alegria de ter saído de casa com essa intenção de buscar a Deus ali com os demais irmãos no templo, mas também fala da alegria dele de ter chegado ali em Jerusalém. No verso 1 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele está tratando aqui de uma alegria que ele sentiu quando aceitou o convite para viajar, para sair de casa, não é? Irmãos, fica aqui, como é dito atualmente, fica aqui a dica para mim e para você. Nesses tempos em que estamos proibidos, não é, por uma boa causa, de estarmos juntos presencialmente na igreja, quantas vezes nós titubeamos, quantas vezes nós ficamos assim pensativos se deveríamos ter ido ou não à igreja, não é? Em tempos normais, quantas vezes nós podemos estar com os irmãos, mas abrimos mão disso tão fácil. É como se, ao invés de alegria, nós estivéssemos dizendo: fiquei triste quando me disseram, vamos à casa do Senhor, por tantas outras ocupações da nossa mente. Mas a experiência do salmista é essa: eu me alegrei quando eles me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele partiu rumo a Jerusalém. A alegria por ter aceitado aquele convite. Mas agora ele também mostra a alegria por ter chegado ali na Cidade Santa, por ter estado ali, estar tendo ali aquela oportunidade. Tanto que ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Que bendita experiência do salmista, que também é a nossa. Você sabe que no Novo Testamento, a casa do Senhor é a igreja. A casa do Senhor, o templo do Senhor, segundo o que aprendemos no Novo Testamento, com Cristo, com os apóstolos, a casa do Senhor não é parede ou tijolo. A casa do Senhor somos eu e você, pedras vivas no santuário do Senhor. A casa do Senhor, irmãos, é a igreja chamada de o Israel de Deus, de família de Deus. É interessante aprendermos disso, porque muitas vezes nós trocamos as coisas, não é?
É verdade que nós falamos assim, olha, eu vou à igreja pensando num prédio, pensando num endereço. E isso é importante, que o povo de Deus tenha um local para se reunir, mas igreja no sentido bíblico da palavra, no seu sentido mais profundo, não é aquele endereço. Igreja é o templo do Senhor, que somos eu e você. E é interessante, irmãos, nós vemos aqui, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 16, essa ênfase o que é o Israel de Deus hoje em dia, né? O apóstolo Paulo diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Tantos ensinos errôneos hoje em dia sobre Israel, não é? Falando de Israel ainda como uma nação, quando a Bíblia chama de o Israel de Deus, a igreja de Deus, aqueles que creem em Cristo por sua graça e por sua misericórdia. Ainda falando sobre isso, irmãos, nós temos na carta aos Efésios, capítulo 2, 19, uma menção ao que é a igreja. Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes de Éfeso, ele diz, repito, no capítulo 2, no verso 19, ele fala dessa seguinte maneira: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Antes o peregrino era aquele que saía da sua casa e precisava ir até Jerusalém para observar as festas judaicas, não é? Agora ele fala, olha, todos nós somos peregrinos, mas por sermos da família de Deus, a nossa pátria não é aqui, a pátria nossa é a pátria celeste, mas nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor é a família de Deus. E lemos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, algo muito interessante, uma menção também muito interessante ao que é a igreja. Veja como a igreja é aqui chamada. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, um jovem pastor: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E agora a gente já pensa, né? Como se deve proceder ali naquele endereço, na igreja onde a turma se reúne. Não. Ele está falando como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele estava querendo dizer acerca orientar Timóteo acerca do seu procedimento no meio do povo de Deus, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por isso, irmãos, nós não apenas vamos à igreja, mas nós somos a igreja. E isso é muito importante de refletirmos nesses tempos de privação, de isolamento, de privação do nosso convívio uns com os outros, né? Ali naquele endereço que nós chamamos de igreja. Porque, irmãos, nós muitas vezes fomos treinados para compreender que a nossa adoração é uma adoração que acontece apenas quando estamos lá. É a adoração do Velho Testamento, não a do Novo Testamento, não é? O peregrino judeu, antes de Cristo, pensava que só lá, né? E valorizava muito isso, o que era bom, mas ele pensava então que era só lá. E o nosso erro, irmãos, muitas vezes, repito, nós não apenas vamos à igreja, nós somos a igreja onde quer que estejamos. E aqui na continuação do Salmo 122, nós temos características da igreja de Deus, do povo de Deus. Em primeiro lugar, aqui fala que é lugar de adoração coletiva. Aonde o povo de Deus está reunido é um lugar de adoração coletiva. Diz o verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. A igreja reúne e congrega todas as tribos, todos os crentes, para adorar ao Senhor. Você já notou essa igreja multifacetada?
Nós temos pessoas de regiões diferentes, com bagagem de vida, histórico de vida diferente, com preferências diferentes, não é? Temos gente de tudo quanto é tipo na igreja, irmãos, e é a maravilha, né? Deus coordenou o corpo, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, e ali a menção é que Deus misturou as cores no povo dele, para que nós tivéssemos essa igreja bonita, multifacetada. Agora é interessante aqui, irmãos, que aqui não são chamadas, as tribos não são chamadas de tribos de Israel, mas de tribos do Senhor. Um comentarista, Derek Kidner, ele escreve sobre isso falando o seguinte: os laços eram mais do que os de sangue ou de conveniência. Estas eram as tribos do Senhor. É isso que a gente vê no ajuntamento do povo de Deus, não é? Nossos laços não são muito mais importantes do que os de sangue. E muito mais, sem dúvida alguma, do que laços de conveniência. O que nos une é que nós somos do Senhor. E é isso que faz toda a diferença. E ele continua dizendo: e Jerusalém era onde eles deveriam encontrar a Deus, não simplesmente um ao outro. Há uma bênção enorme na união do povo, no convívio do povo, e disso estamos sentindo muita falta nesses tempos de distanciamento social. Só que o que o salmista está ressaltando aqui, diz o Derek Kidner, não é apenas isso, mas é mais que isso, irmãos. Repito, ele disse, ali em Jerusalém era onde eles deveriam encontrar a Deus e não apenas um ao outro. O povo de Deus, irmãos, tem essa bênção do amor e da unidade, da comunhão, algo tão prazeroso, mas isso é fruto, isso é derivado da nossa dependência de Deus. A igreja, sem isso, né? Imagina, irmãos, todos ali reunidos no templo, no endereço que nós chamamos de igreja, mas sem a presença de Deus. Seria mais um ajuntamento social, um Rotary Club, um ajuntamento como qualquer outro, mas o que confere esse ambiente de fraternidade, esse ambiente, o que faz com que esse ambiente seja abençoador é a presença de Deus. Então era um lugar onde se congregava todas as tribos do Senhor. Hoje em dia, o lugar onde congrega o povo de Deus, servos e servas do Senhor. Além disso, irmãos, nós vemos aqui no verso 5 que o ajuntamento do povo de Deus é lugar de ensino e de orientação, é lugar de direcionamento. O verso 5 diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Davi, aquele que era o rei, e aqui então uma menção aos tronos de justiça, ou seja, de onde emanava justiça, de onde vinha o que era justo, de onde vinha a palavra certa para o momento oportuno, não é? Isso nós encontramos, irmãos, ali. Indo para o templo. Hoje em dia nós podemos falar que só através do ensino e da pregação da palavra é que nós temos esse direcionamento, é que nós podemos atinar com aquilo que é justo, né? Os tronos de justiça, uma bela referência a por exemplo, o que é ensinado, o que está exposto no Salmo 119. Todos os versículos falando da palavra de Deus como sendo norteadora para os nossos passos, para a nossa caminhada. O povo de Deus, então, é aqui orientado, o povo de Deus é instruído, é exortado, é consolado na palavra do Senhor. Irmão e irmã, não há culto a Deus quando não há exposição da Escritura Sagrada. Nós podemos cantar e devemos cantar. Ora, estamos estudando aqui salmos, que eram hinos, não é? Mas eram a verdadeira representação da palavra de Deus. E é isso então que o salmista, tendo os pés ali parados junto às portas de Jerusalém, é isso que vem à mente dele, né? Olha, lá
estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. É dali que vem o direcionamento para a minha vida. É uma representação da Escritura Sagrada na vida do povo de Deus. Além disso, irmãos, ainda vemos que o salmista fala do ajuntamento do povo de Deus como sendo lugar de oração. Ele fala de orarmos pela paz de Jerusalém, pela casa do Senhor. Ele fala do amor que ele tinha pelos amigos, pelos irmãos e também pela casa de Deus, não é? E ele diz que é um lugar de oração. Orai pela paz. A igreja ora, irmãos. Devemos orar sim uns pelos outros, orar pela paz, não é? É isso que ele fala, pela paz de Jerusalém. Pense comigo aqui num instante. O que é paz? Paz não é algo produzido mecanicamente, forjado, fabricado artificialmente, não é? Muita gente tem recorrido, por exemplo, a medicamentos, a remédios para ficarem zen, né? Para terem paz. Mas é uma paz fabricada, que não resolve nada ao seu redor, muito mais que isso, que não resolve nada aqui dentro, e que logo que o efeito do medicamento passa, tudo volta, tudo retorna. Isso não é paz. Paz também não é ausência de conflitos, não é? Paz é a presença de Deus conosco, no meio das tribulações. E aqui ele está dizendo, o salmista está dizendo, orai pela paz de Jerusalém, pela paz do povo de Deus, paz real, paz que vem do alto, paz interna, paz de dentro para fora, não é? Depois ele diz que é para orarmos pela prosperidade do povo de Deus, sejam prósperos os que te amam, ele disse, prosperidade nos palácios de Jerusalém, é o que ele cita aqui. Irmãos, o que é prosperidade para você? Muitas vezes nós vivemos essa vida, caminhamos aqui, tendo sonhos que não condizem com o que a palavra de Deus diz, né, a respeito de prosperidade, né? Muitas vezes nós até brincamos, né? Do que é que nós precisamos? O que é que poderíamos ter que mudaria a nossa vida? R$1 milhão, não é? Como seria bom, você pode dizer, para ter as contas quitadas, para fazer planos, né? Até alguns falam, com esse valor eu poderia abençoar mais a igreja. E aí eu te digo o seguinte, na maioria dos casos, essa é uma verdade antes de ter o dinheiro. Porque quando se tem, se esquece de todos esses compromissos, né? Infelizmente. Mas o que é prosperidade à luz da Bíblia? Vamos lembrar, irmãos, o que o apóstolo Paulo, escrevendo ali as suas cartas, disse. Ele disse, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O apóstolo João, também escrevendo a sua carta, ele fala se referindo a um irmão na fé, ele fala que ele tinha uma alma próspera. Portanto, irmão, irmã, nós devemos pensar em termos de prosperidade, não segundo os ditames desta sociedade sem Deus, mas prosperidade à luz da palavra do Senhor. Pode ser que você já tenha uma vida próspera e não esteja ciente disso. Orai pela prosperidade de Jerusalém. Aqui também é colocado pelo salmista uma oração pela proteção do povo de Deus, né? Orarmos pelo bem do povo de Deus. Ele diz, buscarei o teu bem, não é? A maior motivação do salmista, orar pelo bem-estar dos irmãos, pelo bem-estar da igreja, do povo de Deus. Irmãos, nós estamos encerrando as considerações desse salmo hoje. E eu gostaria apenas de ler o que está no hino 114 do Inário Novo Cântico, porque ele fala também da ideia do peregrino que está caminhando entre montanhas e vales, né? Nós estamos encerrando a primeira trilogia dos Salmos de Romagem,
E todos esses 15 salmos juntos representam essa grande jornada do povo de Deus até Deus. Ali, no Velho Testamento, era a caminhada do povo saindo de suas casas, de suas regiões, indo para Jerusalém. E hoje representando, com certeza, a nossa caminhada rumo à pátria celestial. E nessa jornada nós teremos altos e baixos, nós teremos montanhas e vales, nós teremos desertos e mananciais. O que importa nessa caminhada, irmãos, é sempre avançarmos até chegarmos a Sião celestial. Olha o que diz o hino 114, que nós cantamos muitas vezes sem parar para perceber, para assimilar, o seu real conteúdo. A primeira estrofe diz assim: peregrinando por sobre os montes e pelos vales sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. A segunda estrofe diz: se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. A terceira estrofe: a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. É uma caminhada de alegria, o peregrino alegre na caminhada para a Sião celestial, não é? E o coro do hino nos fala: brilho celeste, encha minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Que seja esta nossa postura nesses dias de tanta incerteza. Eu sigo cantando, como o salmista aqui nos Salmos de Romagem, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos orar, queridos? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez, ó Deus. Muito obrigado pela alegria do salmista em receber o convite para estar junto com o povo de Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela sua alegria em ter chegado ali, em ter parado os pés ali. A alegria dele pela comunhão fraterna, mas sobretudo, ó Deus, por ter a oportunidade de adorar, de se render aos teus pés. Ó Deus, que a nossa alegria maior é em tempos bons e em tempos maus, seja esta justamente. Nós possamos, ó Deus, continuar em oração pela paz real e verdadeira do teu povo em dias difíceis, pela prosperidade do teu povo, prosperidade real, plena, bíblica, não conforme o que o ser humano pensa em termos de prosperidade. E ó Deus, que assim nós possamos ultrapassar montanhas, vales, desertos, mananciais, tendo, ó Deus, a bênção do Senhor, olhando, ó Deus, lá para frente, olhando além da crise, ó Deus. O Senhor está trabalhando em nós, preparando o teu povo para um dia encontrar-se com o Senhor, para um dia chegar na Sião celestial, na Jerusalém celestial.